O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, estaremos comentando mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. A lição desta vez trata-se da lição de número 6, 8 de agosto de 2021, com o seguinte tema: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Fique conosco, pois grandes coisas Deus há de fazer na sua vida poderosamente no nome de Jesus. Queria aqui agradecer aos nossos inscritos. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de todos vocês que têm nos dado o privilégio de acompanhar essas ministrações que são feitas através da nossa pessoa. Hoje o cenário está diferente, pois estamos numa nova casa para a glória de Deus. Queria agradecer, que povo abençoado, o povo de Piauí, Bahia, povo abençoadíssimo. Muito obrigado a todos vocês por divulgar o canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos poderosamente. No decorrer das lições, estaremos fazendo menção de várias pessoas que têm compartilhado esta mensagem. Se você está neste canal pela primeira vez, queria que você já se inscrevesse neste canal e divulgasse esses vídeos, pois trata-se de ministração da palavra do nosso Deus. Pois bem, vamos prosseguindo aqui no texto áureo dessa importante lição. Diz-nos assim, está em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomada de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. A verdade prática diz-nos assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. A lição de hoje trata-nos de uma lição muito profunda, muito importante. A leitura em classe, para aqueles que querem fazer, está no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. O objetivo geral desta lição é muito profundo. Diz-nos assim: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos são pelo menos 3 objetivos específicos. Ele expõe, ele destaca e ele registra. O primeiro objetivo, diz-nos assim, expor. Expor o quê? O final do ministério de Elias, o encerramento do ministério de Elias. Ele também destaca. Destacar o quê? O pedido destemido de Eliseu. Aquilo que Eliseu pediu antes que Elias fosse levado ao céu. Também registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. São esses objetivos específicos que pretendemos tratar com todos vocês a partir de agora. Se você está gostando já dessa abertura, compartilhe este vídeo. Faça com que este vídeo chegue a mais pessoas. E fique conosco, pois eu creio numa grande vitória de Deus na sua vida. A introdução diz-nos assim: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são assuntos desta lição. Chegou ao final o ministério de Elias e chegou ao início o ministério de Eliseu. Assim tem sido a obra do nosso Deus. Deus sempre está movendo as suas mãos. Quando termina-se
a obra na vida de uma pessoa, Deus já levanta a outra imediatamente para que a obra do Senhor possa prosseguir. A minha introdução, eu digo assim: o término do ministério de Elias não aponta para um cessar profético do Senhor. Então não significa que o ministério de Elias chegou ao final, que acabou o ministério profético, que a palavra de Deus cessou. Muito pelo contrário, eu prossigo dizendo assim: antes, porém, Eliseu dá prosseguimento ao que chamamos de expor as verdades divinas para uma nação problemática e apóstata, ainda que esteja ameaçado de morte, como foi Elias. Lembremos-nos que Eliseu passa por momentos semelhantes do que passou o profeta Elias. Assim como Elias foi ameaçado de morte, o profeta Eliseu também foi. Por quê? Porque Eliseu tinha compromisso com a palavra de Deus, e todo aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, com as obras de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a glória de Deus, ele passa por momentos semelhantes. Eu prossigo dizendo assim ainda. Sobre o texto em questão, diz, agora não sou eu, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: Eliseu profetizou no tempo de grande crise nacional. Era um tempo de fome. Foi chamado para o ministério por Elias, quando antes lançou seu manto sobre ele. Pediu porção dobrada do espírito de Elias. Fez o dobro de milagres. O pastor Hernandes Dias Lopes conclui dizendo assim: a vida de Eliseu ainda motiva nosso coração. Ele diz assim ainda: passaram-se 2.800 anos, mas ele ainda continua inspirando milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos então para o tópico de número 1, que diz-nos assim: a despedida de Elias. Diz-nos assim o subtópico 1 do tópico 1. O ministério de Elias termina. Diz-nos assim o comentarista: Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá. Foi usado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Lembremos-nos que Elias faz isso em diversos reinados. Não foi só um rei, mas foram vários. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. Não podemos nos esquecer que quando Deus chama alguém para uma obra, ele se responsabiliza por esta pessoa. O comentarista prossegue dizendo assim: no entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Chegou o momento de Elias passar desta para a presença de Deus. Chegou o momento de Elias sair desta vida e numa outra, em direção ao Senhor. Então Elias profetizou no seu determinado tempo, mas chegou o momento que ele deixaria esta terra e iria habitar para sempre com o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu faço o comentário do subtópico 1 da seguinte maneira: alguém disse que na corte de Acabe, Elias foi boca de Deus. Em Querite foi quebrantado por Deus. Em Sarepta foi lapidado por Deus. No Carmelo foi usado por Deus. Na caverna foi restaurado. No Jordão foi arrebatado por Deus. Antes de passar pelo Jordão, ele passou por Gilgal, o lugar da salvação. Por Betel, o lugar de oração. E por Jericó, o lugar da batalha. Mas depois chegou no Jordão, o lugar do arrebatamento. Prossigamos dizendo assim: o arrebatamento de Elias é um prenúncio de glória para a Igreja de Cristo. Um dia também, todos nós que cremos em Cristo, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a promessa e esta é a esperança da Igreja, de brevemente estar na presença de Deus lá no céu. Subtópico 2 fala-nos assim:
um profeta com grandeza de alma. Vamos ver onde estava a grandeza deste profeta. Diz-nos assim o comentarista: embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas, preste muita atenção, principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. O que Deus olha no profeta é a integridade, é o seu caráter, é a sua devoção, é como ele se comporta, principalmente quando ele está sozinho. Isto faz a diferença na vida de um profeta. Não podemos nos esquecer que o profeta hoje é o ministrante da palavra de Deus. É aquele que prega ou ensina a palavra do nosso Deus. No subtópico 2 eu digo assim: a obediência de Elias foi de suma importância para que ele fosse visto como o profeta temente ao Senhor. É preciso obedecer, aprendendo a estar a sós com Deus. Elias não discute com Deus, ele prontamente obedece a sua fiel palavra. Ele é obediente à palavra de Deus. A sua agenda era a agenda de Deus. O seu pensamento falava de acordo com o pensamento do Senhor. A sua prioridade está no centro da vontade de Deus. O profeta sabe que Deus é mais importante que coisas passageiras de uma vida terrena. Então o profeta ele sabe que o mais importante era o Senhor. O comentarista vai dizer no subtópico 3 sobre a região geográfica. O nome desta região chama-se Gilgal, um lugar de boas recordações. E em Gilgal vai acontecer vários acontecimentos. Em Gilgal vai acontecer várias experiências. Vai acontecer grandes coisas, grandes manifestações do poder de Deus. E o comentarista vai falar sobre esta região geográfica que é Gilgal. Ele vai dizer assim: Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Por exemplo, em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Eu preparei algumas coisas aqui, alguns acontecimentos que foram marcantes em Gilgal. Eu quero ler para vocês. Diz assim: Gilgal aparece como cenário em diversas passagens importantes do Antigo Testamento, como veremos a seguir. Por exemplo, foi em Gilgal a principal base de operações de Israel na conquista da terra prometida, conforme Josué capítulo 4, versículos 19 e 20. Foi em Gilgal que a geração que cresceu no deserto foi circuncidada, conforme Josué capítulo 5. A primeira Páscoa celebrada em Canaã foi realizada em Gilgal, Josué 5:10. Foi em Gilgal que o maná cessou, Josué capítulo 5, versículo 9 e 10. Foi de Gilgal que Josué começou a distribuir os territórios conquistados entre as tribos de Israel. Josué capítulo 14, versículo 6. Samuel também costumava visitar Gilgal.
1 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Foi ali que o reinado de Saul foi confirmado com sacrifícios de regozijo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 e 15. Foi em Gilgal que Samuel e Saul separaram definitivamente depois da desobediência de Saul em relação à guerra contra os amalequitas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 12 ao 35. Elias e Eliseu passaram por Gilgal antes de Elias ser levado aos céus. Segundo de Reis, capítulo 2, versículo 1. E por último eu digo assim, o profeta Miqueias, usado por Deus, relembrou o povo sobre a viagem que Israel fez desde Sitim até Gilgal, ou seja, a travessia do rio Jordão, para entrarem na terra prometida, enfatizando a evidência da justiça de Deus e de seu poder salvador a favor deles. Miqueias capítulo 6, versículo 5. Dado esta importante explanação sobre esta região geográfica chamada Gilgal, passamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 fala-nos assim: o pedido ousado de Eliseu. Qual foi o pedido de Eliseu? Subtópico 1 do tópico 2 fala sobre a fidelidade de Eliseu. São requisitos que tem o profeta de Deus, o pregador da palavra do Senhor. Ele precisa ser fiel, ele precisa ter fidelidade a Deus, acima de tudo, a ele mesmo. Ele precisa ser fiel principalmente ao que ele diz, ao que ele promete, ao que ele relata. E ele também precisa ser fiel às pessoas que estão à sua volta. Então o profeta precisa ser fiel. Eliseu foi fiel. Diz-nos assim: antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque este era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Isso nos dá a entender uma passagem lá no Novo Testamento, João capítulo 13, que fala-nos sobre o nosso serviço ao próximo, às pessoas que estão ao nosso lado. E Eliseu, antes de ser profeta, Eliseu era um servo. Isso nos faz lembrar também das palavras de Paulo. Quando Paulo escreve, ele não diz, eu sou apóstolo e servo. Não, ele fala, eu sou servo e apóstolo. O que isso significa? Que antes de Paulo ser apóstolo, ele é servo. Nada contra, mas há um movimento apostólico nos últimos dias de muitas pessoas se autodenominando apóstolo. É bom, mas antes de ser apóstolo é preciso ser servo. Servo do Senhor, servo do Deus vivo. Isso é muito importante. Subtópico 1 do tópico 2, eu falo sobre isto. Eu digo assim: Eliseu se parece com um discípulo fiel e temente que qualquer líder quer ter por perto. Quem não quer ter uma pessoa dessa por perto? Pessoa fiel, temente, pessoa sincera, honesta e assim por diante. A decisão de não se afastar de servir Elias parece convicção do chamado profético exercido por Eliseu. Eliseu é, acima de tudo, servo fiel e temente ao Senhor. Isso é muito importante. Subtópico 2 do tópico 2 fala sobre a porção dobrada. Diz-nos assim, o comentarista: quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse:
peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Esse texto parece que causa confusão na mente de muitas pessoas nesta última hora, quando é lhe oferecido porção dobrada, chamada porção dobrada. Mas muitas pessoas não sabem o que isso significa. O que significa a porção dobrada? Significa viver naquelas manifestações de pulos e gritos momentâneas? Ou significa ter a coragem, significa ter o zelo, significa ter o amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pela presença de Deus? Não podemos deixar que essas interpretações, que nada tem a ver com a palavra, nos influenciar, de forma que deixemos de observar a palavra de Deus, as obras de Deus, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. O subtópico 2 eu comento da seguinte maneira: esse pedido foi baseado na própria lei de herança daquela época, quando o filho mais velho recebia a porção dobrada da herança do pai. Eliseu estava reivindicando naquela ocasião uma herança espiritual. É possível observar que Eliseu não enterra seu ministério na despedida de Elias. Ele prossegue cumprindo o chamado profético. Eliseu tinha a noção que, ao terminar o ministério profético de Elias, Eliseu daria continuidade a este ministério profético do seu mestre, do seu mentor. Perceba que Eliseu não é influenciável de forma negativa. Há muitas pessoas que são influenciáveis de formas negativas. Eliseu não. Eliseu sabia, mesmo não tendo a presença de Elias, ele deveria prosseguir, porque o compromisso de Eliseu antes de ser com Elias era com Deus. O amor de Eliseu antes de ser para com Elias era com o nosso Deus. Então Eliseu prossegue. O que Eliseu tem em mente? Ele tem em mente a seguinte coisa: Elias já vai estar com Deus, vai partir para estar com Deus. Eu devo prosseguir enquanto estiver aqui na terra, ministrando, ensinando a palavra de Deus. O subtópico 3 do tópico 2 fala sobre Elias, a inspiração de Eliseu. Antes de ler o comentário, é importante dizer que nesta última hora falta-nos pessoas para inspirar-nos. Falta-nos pessoas. Há muitas pessoas que Deus quer usar como espelho, mas falta dar lado ao Senhor. O comentarista diz assim: para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. A pergunta que eu faço: aonde encontrar este alguém que tenha amor e fidelidade por Deus? Aonde encontrar estas pessoas? Aonde encontrar estas pessoas que não têm amor ao dinheiro? Aonde encontrar estas pessoas que se preocupam com os pobres? Aonde encontramos estas pessoas
que se preocupa com o rebanho de Deus, que se preocupa com a palavra de Deus, que se preocupa com a glória de Deus, que se preocupa com a misericórdia de Deus, que se preocupa com o perdão de Deus, que se preocupam com a graça de Deus. Onde possamos encontrar este tipo de pessoas para que olhemos para eles, nos sintamos inspirados a servir o mesmo Deus que estas pessoas estão servindo. Eu comento da seguinte maneira, eu digo assim: Eliseu seguia um grande modelo que é Elias. Ele não desistiu de andar com Elias, de aprender dele, olhar para ele, de desejar o seu estilo de vida. Tratando-se de hoje, quem é o seu modelo? Você que está me acompanhando neste momento, você tem alguém que você se inspira? Você tem alguém? Comente aí na parte dos comentários se você tem alguém assim. Para quem você está olhando? Quem são os seus heróis? Eliseu não fazia do ministério um negócio, não trabalhava por dinheiro, não se deixava subornar, nem se corrompia. Aprendeu bem com Elias. Profetas, pregadores, anunciadores da verdade divina, pregue a palavra. Anuncie a palavra, divulguem a palavra e não tenha medo das consequências que sobrevirão sobre a sua vida, porque Deus te chamou para anunciar a palavra dele. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Subtópico 3, acabamos de ler. Agora vamos para o tópico de número 3. E já para chegarmos à conclusão deste importante estudo. Tópico 3 fala-nos sobre Eliseu toma a capa de Elias. E esse tópico 3 ele vai falar sobre 2 subtópicos apenas. Esse é o momento quando Eliseu pega a capa de Elias. Subtópico 1 do tópico 3 fala sobre a comunhão de Elias e Eliseu. Lembremos-nos, antes de mais nada, que Elias e Eliseu jogavam no mesmo time. Eles não eram rivais. Ele prosseguiu os dois na mesma direção. Diz-nos assim: enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois. É lindo ver obreiros unidos, obreiros jogando um no time do outro, obreiros se preocupando um com o outro. É triste de ver obreiros perseguindo um ao outro, prejudicando um ao outro, falando mal um do outro e assim por diante. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Quando há amor, quando há graça, misericórdia, perdão, compaixão, sinceridade, Deus opera. Agora, quando um joga contra o outro, Deus não está nesse negócio. Deus não está nisto. O subtópico 1 do tópico 3, eu comento dizendo assim: o ministério autêntico demonstra transparência e humildade. Eliseu não tinha inveja de Elias. Elias não desprezava Eliseu, ainda que por um espaço curto ambos viviam a comunhão dos santos profetas de Deus. Os ministros da igreja hoje precisam viver em amor e graça. É assim que o reino de Deus é representado na terra, quando há união dos obreiros, quando há ajuda, quando um usa o talento que Deus deu para ajudar o outro. Subtópico 2 fala-nos sobre a capa de Elias. Diz-nos assim: Elias deixou sua capa por cair quando foi elevado ao céu. Esta capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ele legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão, dividi-las para uma outra banda.
Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Esta capa. Eu comento assim, dizendo sobre esta capa. A capa ou manto era usado sobre a túnica como forma de proteção contra o frio e calor. Neste caso, era feito com lã de carneiros ou pelos de outros animais. Mas a capa também podia ser feita de seda, e neste caso era usada para reconhecimento público de uma pessoa importante na sociedade, como faziam os fariseus. Possivelmente a capa de Elias era usada para protegê-lo durante suas caminhadas e não para exibir seus dons proféticos. Então até na capa a gente vê humildade, a gente vê amor, a gente vê simplicidade do profeta. Então esta capa nada tem a ver com exibicionismo. Esta capa não tem nada a ver com autoritarismo. Esta capa tem a ver com o prosseguimento do ministério profético deixado por Elias. É uma herança ministerial que o profeta Eliseu herda de Elias. Não tem nada a ver com se aparecer. Não tem nada a ver com ser mais importante do que o outro. Não tem nada a ver com ter mais unção do que o outro, com ter mais autoridade do que o outro. Paremos-nos com estas coisas e olhemos-nos o que realmente diz a palavra de Deus. Dado isto, chegamos à nossa conclusão com muita alegria. Diz assim: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres genuínos imitadores de Cristo, e não apenas isto. Precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Chega de palavras vazias, que não têm vida, que não têm poder, que não têm autoridade de Deus. Vamos olhar para as ações. Falar, muitos falam. Fazer, são poucos. E o verdadeiro profeta de Deus, o pregador da palavra, ele se preocupa com as ações. Na minha conclusão, eu digo assim: Eliseu chegou às margens do Jordão e perguntou: onde está o Senhor, Deus de Elias? Eliseu se despediu de Elias, mas não do Deus de Elias. O mentor de Eliseu foi levado, mas restou seu legado. Devemos observar o brilho de Deus em pessoas fiéis e honestas e seguir seus conselhos. A morte leva o corpo físico, porém jamais apagará o caráter de uma vida piedosa. Nosso Deus não é apenas o Deus que agiu no passado. Ele não é apenas o Deus de Elias, mas também é o Deus que age agora. Não é difícil crer que Deus fez milagres ontem, nem é difícil crer que Ele fará milagres amanhã. Se você gostou desta mensagem, desta reflexão, reparta este vídeo com outras pessoas. Faça com que estes vídeos cheguem a outras pessoas. E assim Deus te abençoará muito mais do que já tens te abençoado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.